Boa noite a todos, dando continuidade ao ciclo de palestras aqui do Reencontro, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho e mediunidade. São dois temas que estão muito interligados, e eu gostaria de primeiro colocar a questão do estudo do Evangelho, que ela se encontra praticamente em todas as nossas religiões que existem aqui na Terra. Então nós vamos falar sobre a primeira, vamos dizer, uma regra áurea que existe no Evangelho, né? Ela está em Mateus capítulo 7, versículo 12, e Lucas capítulo 6, versículo 31. Então vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso se repete em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tá? Diz o seguinte: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, por que eu peguei esses dois, vamos dizer assim, ensinamentos do Evangelho, que a gente considera uma regra áurea, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, no fundo isso está inserido aí. Porque esse conceito, ele se repete em várias religiões, pelo menos eu coloquei aqui as 10 religiões principais do mundo, nós vamos comentar agora aqui, e vocês vão, e o que eu quero fazer é essa ligação, né? Como é que ela se repete e quem está por trás desses ensinamentos, não é? Muito bem. Vejamos assim o confucionismo. Que diz o confucionismo? A regra áurea do confucionismo. Ele diz o seguinte: não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Isso é um ensinamento do século VI a.C., né? No budismo, o budismo também, no século V, né, pelo Siddhartha Gautama, o Buda, ele diz o seguinte: de 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Vejamos agora no hinduísmo, né? Não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Vejamos no sikhismo, que é vamos dizer assim, também uma religião que nasceu na Índia, né? Fica na região de Punjab, fica entre a Índia e o Paquistão, já vamos dizer, uma filosofia um pouco mais recente, já no século XV, depois de Cristo, e diz o seguinte: julga os outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. Na própria Índia ainda mesmo, nós temos o jainismo, que também é uma outra religião muito grande, seguida por muitas pessoas. Essas 10 que eu coloquei aqui são as principais no mundo, tá? O jainismo diz o seguinte: na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. Vejamos agora o zoroastrismo, né, que agora já nasceu numa outra região, na Pérsia, né? Os gregos chamavam de Zoroastro, mas, na verdade, o nome dele era Zaratustra. E ele já ensinava o seguinte naquela época: a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. Agora, ainda na China, nós temos o taoísmo, né, que tem, para quem lembra, é aquele símbolo do yin e yang, né, aquela esfera, um círculo, né, que tem o positivo e o negativo, né, que é uma maneira de indicar esse equilíbrio universal.
Ele diz o seguinte: considera o lucro do teu vizinho como teu próprio, e o seu prejuízo como se também fosse teu. Esse é um ensinamento de Lao Tse, no taoísmo. Vejamos no islamismo, né, um ensinamento que foi dado por Maomé. Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. E por fim, nós vamos ver aqui o judaísmo, a 10ª religião mais importante. Não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Então, dentro desses conceitos que nós trouxemos, dessa regra áurea que nós trouxemos aqui, a gente observa que o ensinamento se repete. Ele continua, vamos dizer assim, sendo uma linha de pensamento, uma linha de orientação para a humanidade. E quem é que está por trás disso? É o nosso Mestre Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. Ele que encaminhou, que direcionou essas pessoas, esses homens que encabeçaram essas religiões em vários pontos do nosso globo, as vários tipos de filosofia, religiões, costumes. Por trás estava Jesus, trazendo esses ensinamentos. Evidente que você vai dizer assim, mas isso aqui não é o evangelho, né? Ou mesmo o islamismo vai dizer que não é o evangelho. Mas, na verdade, é. Quem faz essa distinção, quem faz esse separatismo, infelizmente, somos nós aqui desse lado, por causa das regiões, por causa dos costumes, por causa das inúmeras encarnações que nós tivemos, mas à medida que a humanidade vai caminhando, vai, vamos dizer assim, buscando uma direção única, que é o Evangelho, e entendermos que o Evangelho não é um ensinamento trazido só para o nosso, para o Ocidente. Você vê que eu coloquei coisas aqui que tratam da região do Oriente, né? Muitas do Oriente, tirando só o judaísmo, vamos dizer assim, faz parte aqui do nosso Oriente Médio, tudo. Mas entendemos que o Evangelho, ele é uma lei cósmica, uma lei, um código de comportamento cósmico. Isso não sou eu que estou falando, são as informações mediúnicas que nós vemos nos livros, né? Por exemplo, existe um livro, uma psicografia do Chico Xavier, que é o Mecanismos da Mediunidade. No final do livro, o André Luiz coloca o Evangelho como um código universal de conduta, né? Outros autores, como Ramatiz, por exemplo, essas regras áureas que eu peguei, é de uma psicografia importante, que a gente sugere também a leitura, chamado Evangelho à Luz do Cosmos. Por quê? Ali ele trata esse ensinamento como uma regra que ela é válida em todos os planetas, em todos os mundos, em todas as moradas da casa do Pai, como Jesus ensinava. Não é? Jesus evoluiu pelo Evangelho. Jesus evoluiu em planetas que não existem mais no nosso universo. Ele cresceu em planetas que, à medida do processo evolutivo do nosso universo, eles deixaram de existir, como a própria astrofísica traz conceitos sobre o nascimento e morte de planetas, de sistemas solares, e foi isso que aconteceu, não é? Isso no caso do nosso mundo material, nosso mundo externo, né? Interessante que o Evangelho é um código de conduta, né? E eu estou falando aqui no nível universal, incluindo todos esses conceitos, todas essas filosofias que nós citamos aqui, que são as principais do mundo. O Evangelho, como um código de conduta, ele é eterno, ele é imutável. Diferente, por exemplo, de regras que nós temos no nosso comportamento do dia a dia, no direito, como direito civil, direito penal, né, direito tributário. À medida que a dinâmica social vai acontecendo, as regras vão mudando.
Então, você altera uma lei, você altera, às vezes, um código todo, como recentemente teve a mudança do Código Civil. Eles vão mudando à medida que a dinâmica social vai mudando. Só que no caso do Evangelho, essa dinâmica não existe. Nós que temos que nos adaptar a ela. E se nós não nos adaptarmos, nós vamos ficando, vamos dizer assim, presos a reações karmáticas, pelo nosso comportamento inadequado, não se adequando. Importante que o que nós trouxemos aqui, nesses conceitos sobre essa regra áurea de comportamento, né? Não fazer aos outros o que não quer para ti, não deixa de ser o amar ao próximo como a ti mesmo. Eu, conversando uma vez com um professor da Universidade de São Paulo, nós tivemos um contato, ele quis nos conhecer, ele tinha escrito um livro sobre o direito quântico, é o professor Goffredo da Silva Teles, e aquele dia nós batemos um papo à tarde, eu tive umas ideias em relação ao direito, sobre o trabalho dele, e ele quis me conhecer. E durante aquela conversa, ele me presenteou com um livro dele, um livro sobre a introdução ao direito, e o interessante é que no final do livro, né, durante a conversa, mas no final do livro ele coloca que ele disse até para mim que nós não precisamos de todas essas regras, códigos, tudo que nós temos aí, nós só precisamos daquilo, amar o próximo como a ti mesmo. E ele coloca isso no livro de direito dele, que não deixa de ser essa regra áurea, não é? Bom, continuando aqui, nós colocamos então a questão do Evangelho. Então, colocamos assim como uma regra áurea, nós citamos 2 evangelistas, Mateus e Lucas, colocamos o que pensam as outras filosofias, não é? No fundo é a mesma coisa, dita de uma outra maneira, numa outra região do planeta. Isso traz o quê? Isso traz com que nós cresçamos, nós nos purifiquemos com a vivência do Evangelho. Porque, na verdade, falar do Evangelho, o Evangelho não deve ser falado, ele deve ser vivido. Tanto é que Jesus, ele não deixou nada escrito. Vocês podem observar que ele vivenciou, né? Esse trabalho da vinda dele aqui para o nosso plano de vida, por mensagens que nós sabemos, mediúnicas, isso levou praticamente 1000 anos para que ele pudesse encarnar. 1000 anos para que ele pudesse recobrar os seus corpos espirituais que nós temos, para ele poder atuar aqui nesse nosso plano de vida. Trazendo esse ensinamento, mas de uma maneira de vivenciar. Você vê que ele não escreveu nada. Somente aqueles que conviveram com ele acabaram anotando, né? Principalmente no início foi Levi, que depois passou a se chamar Mateus, e depois os outros evangelistas. Mas por que foi isso? Porque ele tinha que mostrar como nós tínhamos que nos comportar, como nós tínhamos como nos tratarmos uns aos outros. Como tínhamos, era um laboratório, na verdade ele fez isso, né? A vivência de como devemos agir. Ele não deixou nada escrito, ele vivenciou para nos mostrar como tem que fazer. Essa que é a realidade. E dentro desse conceito, dentro desse comportamento do Evangelho, mais uma vez, eu coloco aqui o Evangelho abarcando todas essas filosofias, né, esse ensinamento cósmico, a questão da mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma maneira de você se comunicar com outro plano de vida. Uma maneira de você conversar com seres que habitam outros planos de vida. Na verdade, a mediunidade, ela é, vamos dizer, materializada, né, num órgão nosso, que é a glândula pineal. Da mesma maneira que nós precisamos, por exemplo, de um receptor, por exemplo, um rádio, precisa de uma antena, né? Na verdade, ela é uma antena que ela está embutida dentro de nós, que é na cabeça, na glândula pineal. Essa glândula, ela funciona como uma antena.
ela recebe e emite. É a mesma função de uma antena. Por exemplo, a antena que fica colocado, hoje é digital, hoje tem a TV a cabo, mas tem as antenas dos telefones celulares, elas recebem e emitem. A dinâmica, né, vamos dizer assim, a mecânica física dessa propagação de ondas é a mesma coisa, é o mesmo estudo. A glândula pineal, ela está sendo bastante estudada hoje recentemente por causa da neurociência. Mas ela já foi citada há um tempo atrás, né, em mensagens mediúnicas, principalmente pelo professor Pietro Baldi, foi um médium que viveu aqui no Brasil. Uma outra oportunidade nós podemos até falar sobre ele. Ele deixou uma obra tão importante quanto foi de Joana, quanto de André Luiz, fazendo parte, assim, da continuidade do Espiritismo. Em 1937, ele fez um estudo sobre essa glândula, sobre os fenômenos também que aconteciam com ele mediunicamente, num livro chamado As Noures, que são estudo de correntes de pensamento. Em 1945, Missionários da Luz, já no trabalho de André Luiz, psicografia do Chico, André Luiz menciona a glândula pineal, que até então a ciência não levava a sério, achava que era uma glândula morta dentro do nosso organismo. Em 1954, entre a Terra e o Céu, ele volta a falar dessa glândula pineal no livro, André Luiz. Em 1995, há 25 anos atrás, no trabalho de Joana de Ângeles, ela fala da glândula pineal num livro chamado Autodescobrimento, que é aquela série psicológica dessa mentora. E um tratamento, vamos dizer assim, sem ser a questão mediúnica, mas um tratamento de ciência, neurocientífico, existe um trabalho do médico brasileiro Sérgio Felipe de Oliveira, o doutor Sérgio, né, Sérgio Felipe. Ele é fundador ali da Universidade do Espírito, aqui em São Paulo, e ele fez um estudo sobre a glândula pineal. Ele apresentou esse trabalho como mestrado lá na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, e aí ele fez um estudo mais aprofundado dessa glândula, e por uma questão até de interesse, né, sobre entender essa dinâmica da mediunidade. Então, essas, vamos dizer assim, ondas, né, seja de emissão ou de captação, ela está materializada numa antena interna que nós temos, que é a glândula pineal. E foi em cima disso que ele trabalhou. Interessante que, na época, existe até um vídeo na internet, se vocês quiserem depois ouvir, ele conta essa história de como ele chegou nesse trabalho. Ele estudava, na época, estava interessado no trabalho de mecânica quântica, lá no Instituto de Física, apesar de ser médico, mas ele assumiu umas aulas do professor Zerbini. O professor Zerbini estava doente, chamou lá no INCOR, ele estava internado lá, e o professor Zerbini disse para ele: olha, eu quero que você assuma minhas aulas referente à parte cardíaca e tal. E ele assumiu, ele era um médico jovem. Aí o professor Zerbini acabou desencarnando, a vida continuou, ele continuou estudando, dando as aulas, estudando e tal, e um dia o professor Zerbini apareceu para ele em espírito e disse para ele parar aquela parte do estudo que ele estava fazendo em relação à mecânica quântica e que se dedicasse ao estudo da glândula pineal, que ele iria ajudar. E foi assim que as coisas aconteceram. E em 1998 ele publicou esse trabalho da glândula pineal, e ele fez um estudo de uma microscopia eletrônica, que a glândula pineal, à medida que você tinha um grau de mediunidade um pouco mais avançado, era um cristal chamado apatita, ele ficava numa quantidade maior nessa glândula pineal.
E ele fez um estudo de várias pessoas que tinham falecido. Ele fazia uma seção do cérebro, né? Tinha que pegar o cérebro dessas pessoas que tinham falecido, e ele fazia um estudo, tanto em criança, quanto em jovens, pessoas adultas, homens, mulheres e idosos. E o trabalho dele está todo, inclusive a tese dele, né, esse trabalho está disponível na internet para quem quiser ver, ele disponibilizou, inclusive no site da USP também. E interessante que ele fazendo a seção, né, do cérebro para o estudo da glândula pineal, ele percebeu que o desenho que ficava era aquele desenho do olho de Horus que os egípcios têm como vamos dizer assim, um emblema deles, né, daquele conhecimento esotérico que os antigos egípcios têm. Então, você vê que essa questão da glândula pineal também já era uma preocupação no Antigo Egito. Nós estamos falando agora daquela civilização egípcia que, no conhecimento que nós sabemos de trabalhos mediúnicos, são exilados de um satélite da constelação de Capela. Na verdade, foi o grupo mais preparado, mais evoluído que veio de lá, mas num processo de queda, né? Eles vieram, vamos dizer, resgatar problemas que ocorreram naquele planeta e deixaram aqui um ensinamento, né? Principalmente a questão das pirâmides, que não deixam de ser aí ainda um enigma, mas que representa, vamos dizer assim, um conhecimento cósmico sobre a questão da vida espiritual, tá? Bom, gente, basicamente é isso, né? A nossa palestra, ela tem aí uma questão de ser um pouco reduzida, né? Hoje, no começo, tivemos um probleminha para a gente entrar no ar aí, mas a mediunidade, ela é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Mesmo aquele que não acredita que tem a mediunidade, ela faz parte da nossa organização psíquica. E nós podemos entender a mediunidade como aquela mediunidade de prova e a mediunidade natural. A mediunidade de prova é a maioria de nós, né? É dado uma sensibilidade mediúnica e você precisa, vamos dizer assim, buscar modificações internas para você criar um campo magnético à tua volta, protetor, para que você não fique à mercê de processos obsessivos, que é o que a maioria acontece com os médiuns, né? Agora, a mediunidade natural, que ela já é mais difícil, é aquela que, à medida que a pessoa vai crescendo, vai evoluindo, vai realizando aquele modificação interna, né, a reforma íntima, ela vai aflorando naturalmente, sem a necessidade de trabalhos e passes magnéticos, de situações, vamos dizer assim, de uma forma que você precisa, às vezes, fazer uma mudança brusca na tua vida para você melhorar, né? A maioria tem essa questão da mediunidade de prova. Ela não são muitos raros aqueles que têm a mediunidade natural, né? Provavelmente alguns missionários, alguns yogis que às vezes encarnaram na Índia, que já vieram já com preparo, já, vamos dizer assim, trabalham em silêncio, né? E mantém esse contato com o plano maior por intermédio da questão mediúnica, né? O próprio Jesus, ele tinha, evidente, a questão mediúnica muito avançada, né? Ele tinha uma mediunidade, foi o médium mais perfeito que aqui na Terra teve. Na verdade, ele foi exemplo de tudo. Ele foi o maior cientista encarnado, ele foi o maior legislador encarnado, foi o maior médico encarnado, e, em suma, é o nosso exemplo a ser seguido. Bom, gente, eu agradeço, desculpe se foi um pouco rápido com a nossa palestra aqui,
Mas vamos fazer o seguinte, faltam aí uns minutinhos para nós encerrarmos. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, né? Vamos fazer uma vibração nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Vamos fazer uma vibração. Então vamos cerrando os nossos olhos, vamos nos ligando ao nosso mentor espiritual, vamos nos ligando a Jesus, nosso mestre, e ao Pai, nosso Criador. Vamos pedindo ao lado alto uma luz intensa a envolver o nosso planeta Terra neste momento. Vibrando, pedindo essa luz intensa que envolva todos os seres vivos no nosso planeta, desde o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, envolvendo todas as casas, todas as habitações. Vamos vibrando a todos aos hospitais que existem no nosso planeta Terra, os asilos. Vamos vibrando a todas as pessoas que neste momento estão necessitando desse ectoplasma que estamos vibrando, mentalizando, neste momento tão crucial no nosso planeta. Vamos pedindo também ao plano maior que sejam inspirados os médicos buscando assim a imunização coletiva tão importante para que nós possamos voltar a uma normalidade em nosso planeta. Pedindo assim aos cientistas do espaço que inspirem aos cientistas aqui encarnados, que localizem logo, que cheguem à conclusão da vacina, da melhor vacina, melhor a ser aplicada. Enfim, vamos vibrando então agora também para as nossas casas, para os nossos lares, pedindo proteção às nossas famílias, nos nossos trabalhos, enfim, nas nossas relações do dia a dia, pedindo proteção. E vamos vibrando por nós mesmos, pedindo força ao Pai para que nós continuemos o nosso aprendizado nesse planeta, nesse plano de vida. E ligados ao Pai, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.